Reforma Protestante, né, e a Democracia Moderna. Convergências e divergências, né? Essa foi a temática que a gente escolheu aí para poder fazer uma reflexão nela, né? A apresentação ela não vai ser muito abrangente. Eu fiz a opção de escolher um autor, né, que é o suíço André Bieler. Também não sei se é exatamente essa é a pronúncia do sobrenome dele, né? Ou na verdade se até a pronúncia do nome, né? Ele é suíço. E aí eu fiz a opção por esse livro do André Bieler, A Força Oculta dos Protestantes. Né? Um perfil geral aí do autor, né? Ele era pastor, né? Formou-se em teologia em 1939, depois ele cursou economia, se formou em 59, na sua função de pastor, né? Além das paróquias que ele exerceu sua função, também foi capelão na Universidade de Genebra e foi professor universitário, né? Coloquei esses aspectos finais aqui para poder aproximar, né, um pouco mais da gente, né? A gente ter a percepção de que ele era um acadêmico também, né? Além de teólogo, também um acadêmico envolvido nas questões científicas e acadêmicas, não apenas teológicas, né? Ou seja, não apenas eclesiástica. Esse livro saiu sua primeira edição em 1995 em francês. A primeira edição em português, que é essa que eu vou fazer uso, saiu em 99 e saiu uma segunda edição em português em 2017. Eu acho muito bacana, eu prefiro a imagem, né, dessa primeira edição. A gente não encontra mais disponível, somente provavelmente aí utilizado, né? Confesso que a primeira vez que eu li a capa desse livro, eu li apenas A Força dos Protestantes. Eu achei bacana porque quem fez o design, né, colocou a palavra oculta, um pouco oculta, né, e aí um pouco meio desatento, como eu fiz essa leitura inicial, né, do livro, não percebe que exatamente a palavra oculta está um pouco oculta, né. Achei muito bacana quem fez a capa que teve atenção nesse detalhe, né, simples, mas interessante. Esse livro, né, como ele foi escrito em 1995, a gente está falando aí já de um André Bieler maduro, já na casa aí dos seus 80 anos, já exercido sua função de pastor, de professor universitário. Então a gente está falando, né, um autor já bastante maduro, bastante experiente. Esse livro é uma espécie de ensaio, né? Ele mesmo caracteriza a escrita desse livro, beleza. A escrita desse livro como um ensaio, né? Então é uma escrita mais livre, né? Mas não deixa de ter o rigor acadêmico. E a escrita desse livro partiu de uma objeção ou de um problema, né? Os protestantes, ameaça ou oportunidade ou ameaça para a sociedade. Essa vai ser a objeção ou o problema que vai levar ele a escrever esse livro. E foi dividido em duas partes. A primeira parte contendo seus aspectos políticos e a segunda parte seus aspectos econômicos. Essa segunda parte a gente não vai tratar aqui, vai tratar apenas da primeira parte. Sobre essa segunda parte, é até recomendável o outro livro dele, tem em português também, que é o Pensamento Econômico e Social de Calvino. É um livro mais denso, mais completo, mais amplo, né? Mas aqui a gente só vai tratar desse primeiro aspecto, ou seja, é só a primeira parte do livro, e dentro dessa primeira parte, algumas características que eu selecionei, que na minha síntese eu apontei como as mais importantes. Então, eis a objeção, os protestantes, oportunidade ou ameaça para a sociedade. E essa objeção, o André Biele fez a partir da observação de dois intelectuais católicos. Esses dois autores católicos, eles vão ter percepções distintas acerca das consequências ou do desdobramento da reforma protestante na sociedade moderna. E eu estou pensando moderna nos termos cronológicos, né, da história, né? Antiguidade, medievo, moderno e contemporânea. A influência da reforma, ou o que foi esse evento chamado reforma, ou protestantismo, né,
quais as consequências, quais os desdobramentos sociais desse evento. E os dois autores que ele vai apontar, ou vai trazer como autores, sendo católico, irão ter percepções muito distintas acerca do que foi a reforma protestante e quais seus desdobramentos relacionados às características políticas. O primeiro dele é esse Alain Pierrefti, também peço desculpa, que eu não sei se realmente é essa a pronúncia, em que ele parte da seguinte afirmação, desse autor, segundo Bieler: a reforma elimina pouco a pouco a autoridade cesariana, ou seja, está remontando ao imperialismo romano, libera a energia emancipadora, e ele está apontando um cesarianismo, que é envolvido com ou relacionado com um catolicismo, ou seja, um papismo, uma igreja papal. A Contra-Reforma esmaga a virtude emancipadora, reforça a tendência opressora. Os países protestantes, de forma diferente, segundo esse autor apontado por Bieler, os países protestantes apropriaram-se da lição de Erasmo, ou seja, está relacionado ao Renascimento e ao humanismo, e evoluíram para a tolerância e o policentrismo. Os países católicos, em sua obsessão unitária, perseguiram o pluralismo e construíram o monocentrismo. Essa é a avaliação de um autor católico. Outro autor católico, segundo o Bieler, chamado Roberto Beauvoir, também desculpa pela pronúncia. Segundo o Bieler, esse autor deplora o espírito, ao mesmo tempo revolucionário e mercantil dos calvinistas, as quais imputa no rastro de incontáveis polemistas católicos do século XIX, ou seja, no século XX, esse autor também está escrevendo. Os dois autores escreveram na década de 80, segundo o Bieler. Então, esse segundo autor está vindo numa linha de polemistas ou apologistas católicos do século XIX, em que aponta todas as deficiências da sociedade democrática industrial moderna. Os cristãos reformados, diz ele, ou seja, diz Roberto Beauvoir, os cristãos reformados são responsáveis pela destruição das antigas estruturas hierárquicas e autoritárias que proporcionaram aos países latinos a ordem. Os valores cristãos tradicionais, no encadeamento de causas e efeitos, que vai da reforma à plutocracia moderna materialista, passando pela filosofia do iluminismo, a maçonaria e a Revolução Francesa, o mais nefasto produto do protestantismo, e vê ele, ou seja, Roberto Beauvoir, segundo o Bieler, ele vê degradar-se o Ocidente. Então, a objeção, ou o problema que vai levar o Bieler a escrever esse livro é a partir desses apontamentos, Então, qual foi, ou seria de fato, como realmente aconteceu, quais as consequências do protestantismo, da reforma protestante para a sociedade moderna, Qual desses julgamentos, ou dessas observações, ou dessas percepções de dois autores católicos estariam mais coerentes com aquilo que as sociedades modernas vieram a ser ou a se tornar-se? O próprio Bieler faz um apontamento do seu propósito nesse livro, que é considerar o grau de pertinência das observações e considerações dos autores que acabam de ser citados, pois todas elas contêm uma parte de verdade, ou seja, há elementos que eles apontam a serem considerados e poder-se-á constatar finalmente de uma parte, e aqui eu vejo como a teoria do livro, geral do livro, do Bieler, que apontar isso: toda religião induz a uma política, e de outra, que toda política oculta uma crença. E nesse aspecto, ele revela ou apresenta o porquê do termo oculto no título do livro, a força oculta dos protestantes. E que força é essa, que está oculta? É porque essa força política, por trás dela, tem uma crença ou tem uma fé, que no caso é o protestantismo. Porque toda política, ou seja, todo mecanismo, toda forma de governo, ela tem por trás uma crença, e aí seja profana ou ela religiosa.
seja, essas sociedades, né, que se secularizam, ela aponta uma crença. Eu aponto esse elemento e é importante, interessante a gente ficar atento quanto a ele, e à medida ao longo da apresentação eu vou estar relembrando ele que toda religião induz a uma política e toda política oculta uma crença. E a análise dele começa em observar o que foi a Renascença ou Renascimento, a sua relação com a Reforma. O primeiro aspecto histórico que ele vai observar é a relação entre a Renascença, o Renascimento, o humanismo e a Reforma. E dessa relação vão ter elementos que convergiram e vão ter elementos que divergiram. Né? E daí que o subtítulo da nossa apresentação, né? Porque para o Bieler é exatamente nesse ponto, nesse momento da história, né, em que elas convergem, ou seja, o Renascimento ele vai tomar uma direção e o protestantismo, a Reforma, vai tomar outra direção, que elas vão divergir. Né? Vai ter um momento que elas estão próximas, mas posteriormente elas vão divergir. E essa divergência que vai levar, logicamente, outros fatores também, mas essa divergência que vai encaminhar a percepções distintas dos modelos de sociedade ou de modelos de governo, né? Modelos estatais, modelos políticos, modelos democrático, republicano, monarquista, parlamentarista. Essa divisão, né, ou esse afastamento entre eles que vão, entre a Renascença e a Reforma, que vai traçar modelos distintos de forma de governo. Não tem esse momento de convergência. A Renascença, né, o Renascimento, ele é anterior à Reforma Protestante, mas eles juntos são dois elementos, né, imprescindíveis para a compreensão do que foi a modernidade. E aqui eu falo isso independente do posicionamento do Bieler quanto a isso, né, a Renascença e a Reforma serem características imprescindíveis para a gente compreender a modernidade. Né? A Renascença ela precede, né, lembrando isso, a Reforma. E segundo o Bieler, e para o Bieler, Renascença e Reforma correspondem ambas ao mesmo anseio. São dois movimentos complementares sobre os quais é difícil dizer qual engendrou o outro, porque chega um momento em que eles estão tão conectados que há tantos elementos que fica difícil exatamente ter essa separação. De fato, a instigação mútua começou antes que emergisse à superfície da história as agitações sucessivas, que posteriormente foram aglutinadas sob a denominação de Renascença e Reforma. Né? Então, depois elas vão tomar outros contornos e se distinguirem. Mas, a princípio, essas duas características eram correlatas a elas. Né? O retorno às fontes da cultura humana e cristã, tanto para o Renascimento, para o humanismo, quanto para o cristianismo, nesse retorno a essas fontes, e a tradução da Bíblia, que tem exclusiva uma tradução do Erasmo de Roterdã. Né? E o primeiro momento também, a relação entre o Erasmo e o Lutero é bastante significativa, porque você tem esse momento em que eles se aproximam e depois eles se distanciam bastante. Isso fica bem evidente quando o Erasmo escreve sobre o livre-arbítrio e dedica ao Papa, e o Lutero responde com o servo-arbítrio. A escrita desse livro, para Lutero, né, ele afirma que só foi aceito o que Erasmo afirmava porque se colocava contra o próprio Lutero. Né, porque para Lutero, segundo Lutero, tantas heresias que ele apresenta naquele escrito, que caso ele não estivesse escrevendo contra Lutero, ele seria condenado. E vai ter alguns problemas relacionados ao Erasmo, Portugal, Espanha, por exemplo. Né? É interessante que essa relação tão próxima entre o humanismo, o Renascimento, né, e a Reforma, a Inquisição em Portugal, ela vai ter dificuldade em separar os seguidores do Erasmo dos seguidores de Lutero. Você tem um período muito repressivo da Inquisição em Portugal,
E você tem condenados ao luteranismo, que era o termo que os inquisidores utilizavam para caracterizar o protestantismo, sendo que as análises históricas têm apontado que, na verdade, eles eram seguidores de Erasmo, não necessariamente eles eram luteranos, né? Mas apontando como essa relação estava tão próxima, né? Os seus métodos, as suas críticas à igreja, nesse momento, né, inicial. Porém, vai haver um distanciamento, uma divergência, né? Que Biel aponta a distância que certos humanistas haviam assumido com relação à pesquisa teológica renovada, arrefecidas pelo autoritarismo exclusivista do catolicismo romano, só fará aprofundar-se. E, novamente, o caso de Erasmo é emblemático para caracterizar isso, né? Quando ele escreve sobre o livre-arbítrio e dedica ao Papa, né? Demonstrando colocar-se à disposição da Igreja Católica Romana e demonstrar quanto ele estava se distinguindo da reforma ou dos reformadores. Ela se restringiu a um retorno puro e simples à civilização pagã da antiguidade, o desdobramento, isso como um desdobramento do humanismo, né, para o Bieler, até a completa separação do cristianismo para incidir na ilusão de conhecimento do homem por ele mesmo, recurvado sobre si mesmo e indiferente à revelação cristã. É o que a gente chama de antropocentrismo, o desdobramento, a consequência, né, do renascimento ou do humanismo, né, desse retorno às fontes humanas, né, se desdobrou no olhar para si mesmo. Né. Tal será a fonte de todas as extravagantes utopias que produzirão as ideologias políticas modernas, origem dos sangrentos conflitos do século XX. Ou seja, para o André Bieler, esse olhar que foi que se desdobrou, né, o humanismo, o renascimento, né, de olhar para as fontes da antiguidade e nela olhar para o homem em si mesmo, né, que vai conduzir aí no texto não tem, mas nesse intervalo, né, nós tivemos aí o iluminismo, né, entre esse momento de separação em que o humanismo ele vai tomar esses contornos, ele vai ser aprofundado com o iluminismo e posteriormente essas ideologias contemporâneas. E aqui eles são dois pontos que para o Bieler se divergiram, se distinguiram ao longo da modernidade, a reforma e o renascimento. Porque ou melhor, a reforma, né, ou o protestantismo, ele caminhou para um humanismo cristocêntrico, ou seja, ele está sempre olhando para Cristo. Né? Então, o referencial humano é o próprio Cristo, não é o referencial do próprio homem, mas o Deus encarnado. Então, esse humanismo da reforma é um humanismo que propôs, né, o olhar para Cristo humano, ou seja, Cristo que é referência a ser olhada. Enquanto que o humanismo do Renascimento, ele vai se encaminhar para que o homem olhe para si mesmo, sem que olhe para Cristo. Isso é com uma tendência anticlerical, né? Devido às críticas que os humanistas faziam à estrutura da igreja, né? Essa crítica anticlerical ela vai se aprofundar principalmente com os pensadores iluministas, né? Enquanto que o humanismo cristocêntrico ele não tem essa característica anticlerical. Então essas duas características que para o André Bieler vão distinguir, vão aproximar, mas também vão distinguir a reforma protestante, o protestantismo do Renascimento. Aproxima, mas também se distancia, né? O André Bieler também ele vai apontar três características ou funções da ética reformada, né?
A reforma, para ele, vai apontar 3 funções, né? A primeira dela, e a principal, é a função espiritual, né? A reforma ela foi essencialmente um evento com o objetivo de alcançar, né, o interior do homem, a sua espiritualidade, o seu relacionamento com ele. Ou seja, a reforma ela era religiosa, porém ela tem desdobramentos em todos os aspectos, né, da vida social, político, econômico, social, né? Mas ele quer apontar o seguinte: essa característica essencial dos reformadores, né, é espiritual. E eles apontavam, né, para que o homem deveria arrepender-se, né, desse arrependimento ocorrer o perdão e então a sua conversão. Com o humanismo, né, para o BL antropocêntrico, você vai perder essa característica, né? Enquanto a reforma, ela aponta que o homem, o caráter espiritual dele tem que ser observado, tem que estar atento. É imprescindível essa característica espiritual para a ética reformada. E essa espiritualidade, ou esse caráter espiritual de reformar o homem, né, o André Bieler aponta que se desdobra em uma função moral. Essa função é obedecer à lei divina em amor, reconhecendo esse amor divino que foi expresso naquele humanismo cristocêntrico, ou seja, que foi revelado em Deus encarnado, que é Jesus, né? Então, eu passo a seguir e a obedecer às leis de Cristo por reconhecer o amor que ele expressou por mim na cruz em Cristo, na pessoa de Cristo. Isso, para o Bieler, teve um rompimento, porque o servir, né, a Deus, para ele, era um servir visto como obrigação. Então, essa moral da ética reformada vê como uma obrigação, mas sim como um serviço por reconhecimento desse amor de Cristo, desse amor de Deus revelado em Cristo, né? E aí eu, né, passo a servir por meio desse reconhecimento, ou seja, não é algo que eu sou obrigado, mas sim eu reconheço esse amor e sirvo por ele. E a ética política, né? Como isso se desdobrou, né? Essa espiritualidade e essa moralidade, ela é vista politicamente na política, né? Para que ela constitua uma ordem social, econômica e política que seja viável e duradoura. Agora, o outro elemento que ele vai apontar, que é o elemento, né, que materializa a ação do homem no tempo, no mundo, nas circunstâncias, que é o elemento de maior rompimento, que é o sacerdócio universal, né? O sacerdócio universal, ele traz uma característica distinta de como o cristão ele era visto até então. Um dos primeiros ensinamentos evangélicos pela reforma que mais transtornou a condição humana com relação às concepções da Idade Média, ou seja, a percepção que caracteriza um rompimento, é a proclamação de que um chamamento individual é endereçado por Deus a cada indivíduo, qualquer que seja ele, e sem intermediação necessária de uma hierarquia clerical, o que faz de cada indivíduo uma pessoa única e inteiramente responsável por si própria. E aqui a gente pode dizer, né, que o André Belli está falando de um princípio de responsabilidade, né? A ética reformada, ela passa a exigir, né, do indivíduo, do fiel, do cristão reformado, né, essa responsabilidade, né, que ele tem como sujeito, como cristão, como indivíduo, né, reformado, ou seja, o indivíduo que teve uma nova vida, que tem uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a responsabilidade primeira dos indivíduos de exercer-se em todos os domínios.
Em outra apresentação, nós tratamos também de como o rei de Roicas, ele vê a importância do sacerdócio universal para o desenvolvimento das ciências, né? E o sacerdócio universal, ele é um elemento, né, que distingue completamente, né, que rompe com a forma do cristão se relacionar até então com o outro, né? Esse chamamento individual para o sacerdócio universal é um elemento imprescindível que vai deslocar o olhar do cristão reformado, como ele vai agir em todos os domínios, se são em todos, nele está o político, né? Está a forma de governo, né? Como a igreja ela vai ser gerida, né? Está olhar como a sociedade ela vai ser organizada, né? É a partir da responsabilidade que o sujeito se vê, né, nesse chamado individual, né? A responsabilidade ela se desloca de uma hierarquia, ou seja, a responsabilidade não é minha, mas sim de outro, para ver em si a responsabilidade da ação, né? Ou seja, ver em si o agir conforme os parâmetros estabelecidos na lei divina. Então, como isso vai se refletir nos modelos de organização da sociedade? Aquelas três funções éticas e o sacerdócio universal, né? O sacerdócio universal como uma característica intrínseca ao protestantismo, à reforma, um elemento não contido no catolicismo. No âmbito religioso, como no âmbito temporal, no regime teocrático, como no regime césaro-papista, a autoridade vem de cima. Ela dita sua vontade, suas ordens e suas leis a um povo, educado para recebê-las e obedecê-las. Esta é uma razão pela qual o exercício da democracia será tão tardio e tão difícil nos países do leste, assim como nas nações católicas. Porque esse modelo, né, ele tende a ser centralizado e hierárquico, gerando tendências autoritárias, né? Isso aqui é uma análise suspecto da sociedade, né? Não é uma lei da natureza fixa, né? Então ele fala em tendências, né? Modelos das igrejas, né? Modelos clericais que são centralizados e hierárquicos, que constituem essas comunidades, essas igrejas, né? Refletiram nos modelos que foram instituídos na forma de governo político, na forma de gerir o Estado. E isso apresenta o quê? Sociedades que se desenvolveram a partir de modelos religiosos centralizados e hierárquicos, tenderam e tendem a implantarem governos autoritários. E nos séculos seguintes, surgem na Europa outros tipos de governo que se forjam a partir das mentalidades protestantes e das estruturas democráticas de suas igrejas. Desde o século XVI, em Berna, Bali ou Genebra, no século XVII na Inglaterra, depois na Holanda, nos Estados Unidos, nos países nórdicos, por toda parte, onde prosperam maiorias fortes, onde prosperam maiorias ou fortes minorias protestantes, instalaram-se regimes liberais e democráticos sob a forma de repúblicas ou de monarquias parlamentares constitucionais. Por que essa tendência? Porque o modelo oriundo da reforma, o modelo eclesiástico das igrejas reformadas, eles são um modelo descentralizado. E o modelo descentralizado, eles tenderam a oferecer à sociedade um modelo democrático, ou seja, um modelo em que você tem uma descentralização das decisões políticas. Esses dois modelos, né, distinguem as sociedades formadas pela convicção protestante reformada, né, das sociedades modernas alicerçadas no catolicismo, que prevaleceram no catolicismo romano, né? Essa é a distinção, envolvido com
outros elementos, né, que a gente já apontou aqui. E na história, né, como isso aconteceu, né, os aspectos históricos. Então ele aponta 4 eventos do desdobramento dessa percepção. É a Declaração de Independência holandesa, a Holanda, ou melhor, os Países Baixos, né, os países do norte da Europa, eles eram colônias espanholas, né, então eles estavam sob o jugo do governo católico da Espanha. E lá foi a partir dos escritos calvinistas sobre o direito de resistência aos tiranos que os revolucionários justificaram sua ação. Então, a partir daqueles modelos, né, que tiveram seus elementos já apontados ali em Genebra, né, em Berna, então, alguns locais, né, alguns lugares já em que tinha o predomínio reformado, eles se viram de inspiração, né? E esse direito à resistência, né, ele é apontado já desde Lutero, pouco enfatizado, porém ele já pode ser notado na leitura de alguns de seus escritos, né? Em Calvino também, né? Mas ele é aprofundado com os calvinistas. A Revolução Inglesa, né, ou a Revolução Gloriosa, que para o Bieler não se tratava mais de uma realeza do direito divino e o princípio da soberania do povo é doravante conquistada. O rompimento do século XVI, que vai constituir a igreja inglesa, a igreja anglicana, né, ela vai passar por muitos embates, por muitos problemas, mas vai permanecer com a característica centralizadora, né, aos moldes do catolicismo romano. E no século XVII, que ela vai romper por completo nesse modelo organizacional, e então para o Bieler é aí que nasce a primeira grande democracia moderna. Desculpa que eu esqueci de falar, né, a gente está falando aqui de democracia, mas ela, por isso que eu distingo agora a democracia moderna, mas a gente remonta às concepções democráticas da antiguidade. O outro fator, né, foi a Declaração de Independência Americana, né, que para o Bieler foi um produto característico da tradição anglo-saxônica e puritana proveniente da Grã-Bretanha, né? Mais uma vez trazendo esses aspectos, né, do direito à resistência ao governo tirano, né? As colônias elas eram autônomas, né? E quando o governo inglês, né, eles já tentavam há alguns anos, né, terem mais independência do governo inglês, e à medida que o governo inglês ele vai tentar sufocar e ter mais domínio sobre as colônias americanas, elas olham para o governo inglês como um governo tirano e aí evocam, né, o direito da resistência aos tiranos. A Revolução Francesa, desculpa que tiveram 2 A's aqui, ela tem outros elementos que vão trazer uma distinção desses fatos, né, históricos anteriores, né, que é devido à característica do que era o território francês naquele período, né. E o primeiro que ele aponta é a questão dos huguenotes franceses. Eles se envolveram na Revolução porque eles, né, vinham de um longo processo de luta e perseguição do catolicismo no território francês. Então eles também vão evocar o direito à resistência, né, à tirania, só que outro fator vai ter muito peso na Revolução Francesa, que é o anticlericalismo, né, diferente do que aconteceu, né, nesses outros eventos, né. Você não tem o anticlericalismo como você vai ter na Revolução Francesa. Por que esse anticlericalismo ele surge com mais força na Revolução Francesa, ou melhor, ou mais exato, na França do século XVIII, né? Devido, para o André Bieler, à interferência da Igreja Católica no governo da França. Tá? Então, é esse elemento que vai distinguir e vai
levar a Revolução Francesa a características distintas dos fatos que aconteceram nesses eventos anteriores, né? Esse anticlericalismo dos revolucionários franceses, que vai distinguir fortemente. Então, são esses os aspectos básicos que eu separei do que o André Bieler vai compreender, né, de como essas sociedades, né, que se desenvolveram a partir ou por meio, né, de uma forte presença dos reformados e as sociedades modernas católicas. O primeiro momento, junto, né, associado a uma certa relação próxima com o humanismo, depois eles se distanciam de que forma? O protestantismo ou os reformados, eles vão prezar por um humanismo cristocêntrico, ou seja, o referencial é a pessoa de Cristo, né? Enquanto o humanismo renascentista, ele vai se encaminhar para o antropocentrismo, e os modelos que serão instituídos nas igrejas protestantes, os modelos descentralizados, tenderam a constituir sociedades descentralizadas. E aqui eu trouxe uma citação do Hermann Doive, que aponta outro elemento que vai distinguir ou diferenciar essas sociedades. A noção de que o Estado cristão deve reconhecer uma certa denominação como a Igreja de Estado, ou ao menos como a única Igreja verdadeira, ou de que o Estado cristão deve favorecer um certo credo como se fosse o único verdadeiro. O status de autoridade oficial legal essencialmente deriva da antiga concepção de escolasticismo romano, que atribui a totalidade da revelação temporal do corpo de Cristo a uma mera instituição temporal. Desde o começo, a reforma protestou veementemente contra esse erro básico. Em seu ponto de partida, ela se voltou à noção da igreja invisível, isto é, o corpo supratemporal de Cristo, e se colocou exatamente em oposição à identificação católica romana dessa igreja invisível com a instituição eclesiástica temporal. A igreja, né, invisível, né, ela não é a igreja visível, né? Essa distinção da reforma apontada pelo Doive se desdobra, né? É outro elemento característico que molda as sociedades protestantes, porque como a Igreja Católica ela se vê como a Igreja de Cristo e fora dela, né? Ou seja, essa igreja é a igreja temporal, é a igreja aqui estabelecida na Terra, que é a igreja, ela vai, ou os seus proponentes, terão muita dificuldade em separar ou distinguir, ou ver como, usamos o termo de Doiver, esferas distintas da sociedade, a instituição igreja do Estado, né? Porque essa igreja que é temporal é a igreja que é o corpo de Cristo, né? Então ela tem dificuldade, ou os seus proponentes, ou os seus seguidores e adeptos têm dificuldade em separar essa instituição temporal, igreja, da instituição também temporal, o Estado, o governo temporal. Isso se reflete essencialmente na pessoa do Papa e no Vaticano, né, em que ele é o chefe, né, tanto do corpo, né, espiritual como do corpo temporal, né. Ele tem essa dupla característica, né, de ser o príncipe, né, espiritual e ser o príncipe temporal. Isso tem desdobramento, por exemplo, na compreensão da efetivação da Inquisição no território italiano, né, ali em Roma, né. Provavelmente vocês já ouviram que o Papa ele não poderia condenar a fogueira porque, né,
ele, sendo representante de Cristo, não poderia derramar sangue ou executar, né? Nessa condição de príncipe, né, espiritual, ou seja, né, o líder do corpo espiritual de Cristo, não. Porém, foi levado em consideração ele ser também o chefe de Estado, né, do território italiano em Roma, né, do Vaticano, né? Então, na condição de chefe de Estado, ele poderia condenar e mandar executar os hereges. Essa característica, né, vai ser distinta na reforma, porque à medida que os reformadores veem que essa igreja visível ela se distingue né, ela é distinta da igreja invisível, né, que é a verdadeira igreja, que é guiada por Cristo, né, que não erra, não falha, né, é a igreja inerrante, é a igreja espiritual, né. Essa igreja ela é invisível, ela não é a igreja visível, ainda que ela venha a ser revelada ou ser revestida na igreja temporal, mas ela se distingue da igreja atemporal e da igreja invisível. Isso, né, leva, ajuda ou facilitou a compreensão para que as sociedades protestantes elas vissem com mais facilidade a separação entre o governo da igreja e o governo do Estado, porque eles veem que são instituições distintas. Ambas estão sob a soberania de Deus, mas não estão sob o controle da igreja visível, mas sob o domínio da igreja invisível de Cristo. Ambas as instituições, mas elas têm funções distintas a exercerem no mundo, né? Mas para a gente se aproximar um pouco da nossa realidade, né, eu vou deixar uma questão para a gente refletir, e aí eu vou encerrar, que é a gente trazer isso para o Brasil, né, para a nossa realidade. Às vezes a gente pensa a reforma um pouco distante. Então, esses elementos, né, que eu trouxe, como eles têm se desdobrado no Brasil, né? Quais os princípios do cristianismo reformado que os evangélicos, ou seja, protestantes, têm se apropriado do âmbito dos aspectos políticos, né? Nós, né, temos proposto um modelo descentralizado, né, um modelo que tende a ser democrático. E aí tem um artigo, né, do Augusto Nicodemos, em O Tempora e o Mores, que saiu no livro O que Estão Fazendo com a Igreja, com o título, né, desse artigo é A Alma Católica dos Evangélicos no Brasil, que ele inicia o texto assim: os evangélicos no Brasil nunca conseguiram se despir totalmente da influência do catolicismo romano. Nisso reside, em parte, a raiz da atual crise que experimentam. Ele vai abordar outros aspectos, né? Não são os aspectos políticos que eu estou falando aqui, são aspectos, né, eclesiásticos de funcionamento da igreja, mas talvez, né, essa alma, né, católica dos evangélicos no Brasil traga muitas respostas para os modelos distintos, né, ou diferentes, ou modelos que romperam, né, entre os modelos propostos pelos reformadores e os modelos que a gente tem visto se relacionar na Igreja Evangélica no Brasil. E encerrando, uma citação do Carter Lindbergh da História da Reforma. O legado da reforma na política não serviu apenas para o protesto profético contra as injustiças. Muitas das posições doutrinárias do movimento contribuíram para o aumento de uma consciência democrática. E com essa citação eu encerro. São quase 8 horas. Obrigado a paciência de todos.